Se você investe em fundos imobiliários do tipo de papel, você precisa ver urgentemente. Eu faço um alerta aqui para você assistir até o final, porque vai ser muito importante. Nós estamos encerrando um novo ciclo nos fundos imobiliários e você pode acabar deixando dinheiro na mesa, perdendo dinheiro por não saber o momento em que a gente está enfrentando. Se você não me conhece, eu sou Jean Carlos, criador do canal. Meu objetivo aqui é te ensinar a investir cada vez mais e cada vez melhor para que você aumente os seus resultados. Se você não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve aqui, deixa o seu like para mostrar para o YouTube que meu conteúdo é relevante, que vocês estão gostando, e assim ele vai mostrar para mais pessoas. Ative as notificações para ficar por dentro dos próximos conteúdos e me segue também lá no Instagram, @jcarlosms com 2L. Lá eu posto conteúdo todos os dias, tiro as dúvidas dos seguidores nos stories e vai ser um prazer ter você para a gente trocar uma ideia. Nós estamos passando por um momento de deflação. O que é isso? É quando a inflação começa a reduzir cada vez mais. E nos fundos imobiliários de papel, a maioria deles está sempre atrelado à inflação. Nada mais são do que investimentos em dívidas imobiliárias. Então ela vai estar atrelada ali a um tipo de taxa, seja ao IPCA, ao IGPM, seja ao CDI. E como o objetivo do governo é controlar a inflação, eles já estão conseguindo, com algumas medidas, fazer com que ela venha reduzindo. E isso veio acontecendo nos últimos meses, influenciadas principalmente pela queda dos combustíveis, tá? Então, por um lado, está terminando um ciclo para os fundos imobiliários do tipo de papel, e isso fez com que muitos investidores, atraídos pelos dividendos, altos dividendos, viessem a investir em muitos fundos de papel, e isso agora é um momento de atenção, porque esse ciclo está finalizando e um novo ciclo começa para os fundos imobiliários do tipo de tijolo. Mas para isso eu vou te mostrar aqui um gráfico do que está acontecendo com o IFIX, que é o benchmark dos fundos imobiliários, é a referência dos fundos imobiliários. Então, observando aqui o gráfico do IFIX, desde 2012, a gente pode observar que nós tivemos oportunidades, uma janela de oportunidade entre 2014 e 2016. Depois teve um grande boom, e aí surgiu a segunda oportunidade, que foi lá em 2018, entre junho de 2018 a novembro de 2018. E agora a gente começa em um novo ciclo do início de 2020, tá? Até agora. Mas eu já adianto que essa oportunidade já está passando, porque tem projeções para um grande crescimento. E os fundos imobiliários do tipo de papel, como eles são atrelados à inflação, eles tendem a ganhar muito mais nessa época de taxa de juros alta, porque hoje a Selic está na casa dos 13,75% ao ano, uma das maiores taxas em muitos anos, e o IPCA batendo as suas máximas. Então, como eles são atrelados a essas taxas, ao CDI, eles tendem a pagar muito mais por se tratar de dívidas imobiliárias. E é aí que mora o grande perigo nesse momento, porque as taxas começam a ser reduzidas, esses fundos imobiliários vão começar a pagar menos dividendos, ter menos ganhos, e é aí que muitos investidores que vieram atraídos pelos altos dividendos podem acabar perdendo dinheiro por não ter noção de como funciona os ciclos desse mercado, tá? Porque os fundos imobiliários de papel, eles distribuem sim muito mais renda no curto prazo do que os fundos imobiliários do tipo de tijolo. Porém, normalmente não é recorrente essa distribuição de dividendos alto do jeito que está hoje, de forma contínua para longos anos, tá? Diferente dos fundos imobiliários do tipo de tijolo. E aqui no Boletim Focus, você pode reparar que essa inflação começa a ser reduzida. Bom, a variação aqui do IPCA nas últimas 4 semanas foi de 7,15%, depois veio caindo para 6,82% e hoje está em 6,70%, ou seja, ela está reduzindo, por isso já tem alguns fundos imobiliários que estão pagando menos, tá? A Selic ainda continua estável e a previsão, a meta
do Banco Central, do governo para a inflação é de 3,5%. A gente sabe que eles não conseguiram bater essa meta, não estão conseguindo, estão tendo dificuldade. Então, olha só, essa linha azul é o IPCA corrido. Até agora, a inflação está na casa dos 10%. Se a gente observar aqui nessa linha vermelha, é a perspectiva, tá, mais recente do Boletim Focus. Então, para esse mês, a perspectiva era que o IPCA, a inflação, tivesse em 7,89% ao ano, o que não aconteceu. E a meta até 2024, o mercado tem essa perspectiva de conseguir chegar a 3,95%. E aqui nessa linha contínua é a meta para a inflação. E a meta é que até 2014 seja de 3%. E até o final de 2022 que eles consigam chegar a 3,5%. E aqui o que vocês precisam ter mais atenção é que no mercado, quanto maior a rentabilidade, maior risco envolvido nessa operação, nessa negociação, nesse investimento, tá? Aqui não existe almoço grátis. Se um fundo imobiliário está pagando muito dividendos, você tem que analisar ali o relatório gerencial, porque alguma coisa, algum risco a mais tem ali para poder estar pagando isso. E aqui eu vou trazer dois fundos imobiliários que eu vou te mostrar que eles pagam muito dividendos, mas por que eles estão pagando tanto assim? E o primeiro fundo imobiliário é o RPR11, tá? Que é um fundo imobiliário de papel da Urca Prime. Ele está pagando nos últimos 12 meses 19,94% de dividendos. Isso é um dividendo muito alto, praticamente quase o dobro da atual taxa Selic. E aí, vamos abrir o relatório gerencial para poder entender o porquê que ele está pagando tanto assim. Como a gente pode observar aqui nas receitas do fundo, em junho de 2022, ele teve uma receita de 11 milhões de reais, 6 milhões vindo dos juros dos CRIs, tá? E mais de 5 milhões vindo das atualizações monetárias desses certificados de recebíveis e outras receitas financeiras que pode ser compras e vendas de outros papéis, aproveitando ali outras oportunidades no mercado para poder aumentar essa receita. Então vocês podem observar que eles estão ganhando com as altas dessas taxas. E descendo aqui mais o relatório, a gente pode observar as operações desse fundo em carteira. O IGPM também é um índice muito similar à inflação e aqui a gente pode observar que está pagando esse CRI a taxa IGPM mais 11%, ou seja, está pagando um prêmio ainda acima da inflação. Então a maioria deles está atrelado, desses CRIs, desse fundo, está atrelado ao IPCA. Então olha só, esse CRI aqui lá de Minas Gerais, da Quinta da Mantiqueira, está pagando uma taxa, o IPCA hoje está acima de 10%, mais 11,85% de prêmio, muito acima da nossa inflação, dá uma rentabilidade total aí de mais de 20%. Então aqui está explicado o motivo desse fundo imobiliário estar pagando tanto, porque são operações, são CRIs de maior risco, porque talvez esse inquilino pode já ter algum histórico de dívidas, pode não ter tanta capacidade assim de honrar com o pagamento desses recebíveis, e ele nem é um fundo imobiliário assim de papel que possui tantos CRIs na carteira como outros que existem no mercado. E aqui a gente pode observar também que o LTV, a maioria deles está alto, e as taxas, olha só, a maioria IPCA mais 11, mais 12, mais 12% ao ano, mais 16% ao ano, muito risco envolvido aqui nessa carteira de CRIs. E aí, consequentemente, se as taxas começam a cair, esses dividendos, essas rentabilidades começam também a ser reduzidas. Aqui nesse relatório a gente ainda pode observar que, como é um fundo grande, ele possui aí uma proteção ainda contra essa deflação, tá? Então ele consegue suportar mais um pouco essa deflação. E aqui a gente pode também reparar que a maior parte do seu indexador está atrelado ao IPCA, ou seja, se o IPCA está em queda, está reduzindo, e a maioria dessa carteira, mais de 90% dessa carteira está atrelada ao IPCA, a inflação, essa rentabilidade também tende a ser reduzida. Outro exemplo aqui é o VGIP11, que está pagando nos últimos 12 meses
17,91% de dividendos. Outro dividendo muito alto, e agora a gente vai ver no relatório gerencial o porquê que esse fundo imobiliário está pagando tanto assim. Será que ele possui uma carteira com muito risco? E é isso que nós vamos ver. Aqui na distribuição de resultados a gente já pode observar também que a receita dele em julho foi acima de 7 milhões, com os CRIs, com os juros, mais de 3 milhões com correção monetária e mais de 1 milhão aí com negociações de papel, comprando e vendendo outros papéis, tá? E outros ativos aí para poder aumentar mais ainda a rentabilidade. Aqui na carteira dos seus ativos a gente já pode observar que a maior parte dessa carteira está atrelada ao IPCA, a inflação, então está pagando aí um indexador, que é o IPCA, inflação, mais um cupom de prêmio, tá? Então 8%, 7%, 9%, então esse aqui ainda está com cupom menor, aparentemente possui um menor risco do que aquele outro fundo. No caso desse CRI aqui, já possui um risco maior, que é o CRI de Manhattan, porque está pagando um prêmio muito alto de 12%. Então assim vocês começam a já dar uma analisada aí se possui CRIs nessa carteira, nesse portfólio do fundo com muito risco. Então aqui a gente pode ver a alocação por ativo, 93% em CRIs com liquidez, e aqui no indexador a gente pode observar também que 94% do portfólio desse fundo está atrelado ao IPCA, 1% no IGPM e 4,3% no CDI. Então, a partir do momento que essas taxas começarem a cair, esse fundo imobiliário tende também a pagar menos dividendos. E como a alta da Selic está ajudando a combater a inflação, está se encerrando esse ciclo de alta da taxa Selic, e na reunião anterior o Copom já tinha anunciado que haveria um novo aumento. No entanto, esse aumento será um pouco menor, visto que a inflação já está reduzindo. E é aí que você precisa ter muita atenção, porque nesse momento não é um momento de focar sua carteira e de investir em muitos fundos imobiliários do tipo de papel. Claro que ter bons fundos imobiliários do tipo de papel, pagando a um preço justo, um preço barato nesses fundos imobiliários, que tem um porte maior, uma gestão eficiente, você deve sim manter ainda em carteira para diversificar o seu portfólio, tendo ciência de que no longo prazo essa distribuição alta de dividendos não é recorrente, tá? Então eu quero te chamar a atenção para ter cuidado com esses fundos imobiliários que distribuem altos dividendos, tá? E não pague qualquer preço nesses fundos imobiliários do tipo de papel. E eu particularmente não gosto de pagar acima de 3% do valor patrimonial. Na minha visão, eu vejo uma janela de grande oportunidade, então muita atenção. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você conhece e investe, para eles também terem atenção e observar esse momento, às vezes rever sua carteira, que assim a gente pode estar ajudando mais pessoas a não pagarem qualquer preço e não ter prejuízo na bolsa de valores. A gente está aqui para ganhar dinheiro de forma segura, de forma consciente, deitar a cabeça no travesseiro sabendo que tomou as melhores decisões para o seu dinheiro, para ele trabalhar para você. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha feito sentido, e se te ajudou, comenta aqui embaixo o que você achou desse conteúdo. Deixa aqui também novos temas, novos assuntos que você quer ver aqui. Então é isso, seus ricos, e nos vemos num próximo vídeo.